Boa noite. Hoje eu quero iniciar uma sequência de podcasts a respeito do dia a dia do Edson Freitas de Siqueira como advogado, atuando nos casos em que nossa equipe aqui discute, atendendo nossos clientes do Brasil e de fora do Brasil, no que diz respeito a processos que tramitam em todos os tribunais dos estados do Brasil, incluindo o Superior Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal de Contas da União, enfim, nas diversas áreas que a gente atua. E hoje o caso que eu gostaria de comentar com vocês, e aí o porquê do nosso podcast esse chamado de desdobramentos jurídicos, né? Desdobramentos jurídicos do nosso dia a dia. Eu vou levar para vocês o nosso debate, nossos estudos, as decisões que se nos apresentam, as consultas que nossos clientes nos fazem e passar como se fosse um diário, né, essas informações a vocês. A questão de hoje é uma circunstância que se debateu na semana passada aqui na quinta-feira, hoje é dia 25, mas isso aconteceu na quinta-feira, diz respeito a um caso muito específico. No Brasil, eu vou ter que fazer um contexto. Nós temos as cláusulas pétreas da Constituição Federal que estabelecem, eu vou a partir daí que eu vou explicar tudo, que todos nós temos direito ao acesso ao Poder Judiciário para fazer valer nossos direitos. E tem alguns direitos que se chamam cláusulas pétreas, que estão assegurados no artigo 3º e no artigo 5º da Constituição Federal, que seriam a base, seriam a ápice, a raiz de tudo, a partir do qual se estabeleceriam a forma de que nós poderíamos proteger nossos direitos. Quais são eles? Em primeiro lugar, que o Estado não pode se negar de nos atender, de nos socorrer, emprestar jurisdição, nos alcançar o Poder Judiciário como ferramenta de nós fazermos valer os direitos que estão em lei. Em segundo lugar, são as cláusulas pétreas que dizem respeito ao direito de liberdade que nós temos, o direito de ir e vir, nossa liberdade de opinião e, principalmente, porque o Estado nos deve a obrigação de nos socorrer na proteção dos nossos direitos quando isso está prescrito em lei, o nosso direito de acesso ao Poder Judiciário, nosso direito ao contraditório, nosso direito do devido processo legal e, com isso, do duplo grau de jurisdição e de acesso ao juiz natural. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos direito, sim, a tudo que está previsto em lei e nós temos um Estado de direito que é organizado de forma democrática por eleições que vocês conhecem e o nosso Poder Legislativo elabora as leis, o Poder Executivo cumpre as leis na administração do Estado e o Judiciário nos socorre para fazer cumprir a defesa dos nossos direitos. E o que está acontecendo hoje no Brasil que merece a discussão do podcast? É que nós temos, dentro da República Federativa do Brasil, nós temos cidadãos residentes, brasileiros, estrangeiros, todos nós somos contribuintes de uma forma ou outra, todos nós somos as pessoas que são sujeitas às leis que vigem e também somos os favorecidos em razão das leis que vigem. E nos conflitos privados que nós temos entre nós, pessoas físicas com pessoas físicas, cidadãos com cidadãos, empresas com empresas e nós com o Estado, as empresas com o Estado, seja a discussão da sua liberdade, seja a discussão de questões tributárias, que é uma das nossas expertises, por exemplo, sempre é o Poder Judiciário que vai mediar essa relação de forma a dizer quem tem razão quando houver uma discrepância. Duas partes, elas divergem, o Poder Judiciário é obrigado por lei a nos atender em função dos princípios pétreos que eu coloquei para vocês um pouco antes. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que nessa febre, nesse desespero do Estado arrecadar impostos, isso se transferiu para o Poder Judiciário também. Vejam bem, quem tem atribuição de instituir impostos no Brasil é o Poder Legislativo. Quem deve administrar o Estado é o Poder Executivo. O Judiciário é um intermediário, um mediador disso tudo. Acontece que hoje, e isso está ficando muito grave a partir de uns 10 anos para cá, o acesso ao Poder Judiciário está sendo proibido a grande parte das pessoas e as empresas por um caminho muito estranho. Qual é o caminho muito estranho? Por exemplo, assim, em São Paulo,
O São Paulo tem um orçamento, vocês imaginem, de aproximadamente, deixa eu ver os números aqui, eu tenho anotado de aproximadamente 292 bilhões de reais por ano. O que quer dizer isso? O governador do estado de São Paulo, através de impostos e outros sistemas de transferência de recursos e até de recursos que vêm da União, dispõe de 292 bilhões de reais por ano para administrar o estado todo de São Paulo. Imagina, construir estradas, viadutos, arrumar portos, fazer metrô, montar o sistema de educação, atender aos estudantes, atender a sociedade em policiamento, segurança, atender no atendimento à saúde, com hospitais, medicamentos para os mais pobres, dar inclusive auxílio aos municípios em problemas climáticos, e auxílio aos municípios quando precisam que os municípios deem dinheiro às pessoas para que não paguem passagem de ônibus, uma série de circunstâncias que vocês todos conhecem. Então, nós temos um orçamento do Estado de São Paulo de 292 bilhões de reais por ano. Na verdade, é 292 bilhões e 227 milhões. Esse valor representa muito, por quê? Porque é a maior arrecadação de Estado que ocorre no Brasil, para vocês terem uma ideia. É o Estado que mais arrecada no Brasil inteiro. Depois nós temos Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Paraná, Rio Grande do Sul, numa sequência, cada estado com uma arrecadação própria. O mais rico é o São Paulo. Então, o Estado de São Paulo deveria prover todas as necessidades de seus cidadãos de acordo com a lei. Entre elas, nós pensaríamos, também o acesso ao Poder Judiciário. Quem quer demandar nos tribunais de São Paulo, por certo, deveria ser atendido pelo Estado de São Paulo, que é tão rico e tão milionário. Não. O que acontece? O Estado, por um dever constitucional, delega ao Poder Judiciário essa função, como a gente bem sabe. Só que o Poder Judiciário, ao cumprir essa função, anos passados, quando a gente ia entrar com uma ação na Justiça, uma ação de despejo, um divórcio, seja lá o que fosse, nós pagávamos uma custa judicial e entrávamos para a nossa ação. Essas custas, como é na Justiça Federal, eram limitadas em R$ 1.800 aproximadamente, o teto, quando a ação era de 1 bilhão. Tá? Quando a ação era de... E mesmo assim, quando nós vimos recorrer, também tinha um valor de custo que a gente pagava para poder discutir e ter acesso ao Poder Judiciário. Até aí, tudo bem. Eram valores plausíveis e de acordo com o estado de necessidade que geralmente uma circunstância de conflito causa, né? Quem está brigando sempre está com um problema de dificuldade. Pode ser um rico, um pobre, um médio, uma indústria, uma pessoa física, um casal que está se separando. É um momento de conflito. Conflito representa sempre um estado de necessidade, seja estratégico, emocional, mas quase sempre levando a uma demanda financeira. Então o que acontece? Há alguns anos para trás, o Poder Judiciário se imiscuindo nesse afã de arrecadar, por exemplo, no estado de São Paulo, isso aconteceu em todos os estados, começou a pedir aos legisladores estaduais fizessem leis para que houvesse um orçamento maior do Poder Judiciário, para que eles pudessem construir esses tribunais que não são necessários, etc. Só que acontece o que, por exemplo, em São Paulo? O orçamento do Poder Judiciário de São Paulo é de exatamente 15 bilhões e 500 milhões por ano, vocês acreditam? 15 bilhões e 531 milhões por ano, ou seja, quase 5% de tudo que o Estado de São Paulo arrecada. Vou dizer até mais, uma vez e meio maior que o orçamento da cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Vocês imaginem que os juízes, os desembargadores de São Paulo gastam mais, eles sozinhos administrando a justiça, do que tudo que se arrecada nas cidades, que se gasta na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, olhem o valor expressivo que isso é. E é por ano. A cada ano se repete, sai uma lei aprovando o orçamento do Poder Judiciário, tanto como do Poder Executivo. Pois bem, até aí, estou falando para vocês de circunstâncias orçamentárias, até que talvez se justifiquem, tribunais lindos, mármore, conforto para nós mesmos, juízes bem remunerados, às vezes mais remunerados que deveriam, às vezes menos remunerados que deveriam, mas enfim, é uma estrutura que nós estamos demandando e estamos usando. O que está de errado nisso tudo? É que além desse recurso, os poderes judiciários ainda cobram custas. Imagine você, se você hoje tem uma ação de
R$ 1 milhão. Um casal quer separar, quer demandar, discutir R$ 1 milhão. Ele vai ter que pagar 1% de custas para entrar com a ação, R$ 10 mil. Se o casal não se acertar e sair uma sentença e um deles quiser recorrer com ou sem razão, vai ter que pagar mais 4%, mais 40 mil para recorrer. Então é a mesma coisa uma empresa. Vocês imaginam, eu tenho um restaurante, eu tenho uma indústria, uma ação grande, uma ação média, para poder estar em juízo, eu tenho que ter dinheiro. Mas ao mesmo tempo a Constituição Federal diz que em nenhum momento a lei poderá excluir do Poder Judiciário a apreciação de um pedido que diz respeito a uma lesão, uma ameaça a um direito de uma pessoa ou de uma empresa. Então eu volto ao assunto inicial do nosso debate. Nós entramos com uma ação, e aí era uma empresa, uma ação de R$ 3 milhões. Olha, é um valor expressivo, de certo é rico? Não, não é rico. Hoje, se você pensar, uma empresa que tem 50 funcionários trabalhando, produzindo, gasta mais que R$ 1 milhão, às vezes o que ganha R$ 1 milhão não chega a ter esse lucro, às vezes está quebrando, às vezes está em circunstâncias de dificuldade, às vezes está naquele 0 a 0, né? Paga as suas despesas, o sócio faz a sua retirada, paga o salário dos seus empregados, paga a luz, compra uma máquina nova, paga um parcelamento no financiamento, não sobra 10 mil, às vezes naquela empresa, num determinado mês. Mas acontece uma demanda, um acidente, um problema de R$ 1 milhão, ele vai ter que ter na mão no mínimo R$ 10 mil para entrar com a ação. E se essa demanda não der certo, mesmo ele tendo razão, seja por um problema de prova mal interpretada por um juiz, porque o artigo 15 da Constituição Federal assegura que nós tenhamos o devido processo legal com mais de um recurso, quer dizer, eu tenho direito de recorrer. Mas eu vou recorrer, digo para o meu advogado, doutor, vamos recorrer, o juiz se equivocou, a testemunha está aqui, ele não leu, vamos recorrer. Olha, é R$ 1 milhão, eu preciso me dar R$ 40 mil hoje, a prazo é de 15 dias, eu tenho 15 dias para arranjar R$ 40 mil. Se fosse um casal se separando, um pai demandando algum benefício para um filho, uma operação de R$ 1 milhão, alguma coisa assim, ele teria que ter esse valor. Olhem o absurdo que se cria a partir daí. Através da imposição de custas, hoje nós estamos vivendo um verdadeiro cerceamento ao acesso ao Poder Judiciário, que é aquilo que nos deveria nos socorrer nos momentos de conflito, de desespero, que nem sempre uma ação judicial é conflito. Como eu lhe falei, pode ser uma operação, uma cirurgia muito cara, eu preciso demandar que meu plano de saúde pague, ou preciso demandar que o próprio Estado me ajude, o SUS libere aquele medicamento que é muito caro, e eu vou ter que ter essas custas. Daí eu posso pedir justiça gratuita, mas o que acontece? Nem sempre o juiz me defende, ele olha para mim, mas se tu tem um caso de R$ 1 milhão, tu tem dinheiro para pagar custas. Mas da onde isso? Esse critério, essa falta de discernimento está dominando a nossa sociedade. A violação às leis passa a ser uma coisa enraizada no comportamento humano e as pessoas estão aceitando isso de todo o tempo. De todo o tempo. Isso é um absurdo. Nós temos que voltar a discutir. E essa é a razão hoje do meu debate no podcast. Eu atendendo empresário, chamei meus colegas, vamos pedir ao Tribunal de Justiça de São Paulo que seja concedido à empresa a justiça gratuita porque ele não tem R$ 40 mil para pagar de custa no prazo de 15 dias. Isso é uma realidade. Não é que ele não queira pagar, mas é que se criar então uma circunstância para que se parcele ou se pague no final do processo, porque afinal ele pode ganhar. Então hoje ele vai ter que se sacrificar para pagar R$ 40 mil. E se ganhar a ação? O sacrifício foi desonesto? Sim, foi desonesto, sim, porque ele não deveria ter pago, porque o Poder Judiciário é o órgão mais rico do país, depois dos estados e dos municípios. Aliás, em São Paulo, por exemplo, o Poder Judiciário de São Paulo é uma vez e meio mais rico que a capital do Estado do Rio Grande do Sul. E possivelmente a capital do Estado do Rio Grande do Sul o Poder Judiciário seja 2, 3 vezes mais rico que o Poder Judiciário do Estado de Sergipe. E eu vejo muito eventualmente acontecer, chega ao ponto de alguns presidentes do Tribunal de Justiça começarem a emprestar dinheiro para o Poder Executivo quando existem atrasos de salário de professores, ou agora recentemente lá no Sul com as enchentes, não se tinha recurso para socorrer as pessoas, vocês acreditem ou não, mas o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ofereceu R$ 1,5 bilhão para ajudar as pessoas em dificuldade. Oh, que maravilha! Não, não é uma maravilha, isso não é função do Poder Judiciário. O Poder Judiciário devia nos estar alcançando a sua toga, a sua experiência para nos socorrer nas demandas,
não nos socorrer em tragédias. A quem cabe essa assistência é do Poder Executivo, do presidente, dos governadores e dos municípios. É assim que funciona e é assim que deveria funcionar. E eu me despeço agora de vocês com esse primeiro podcast inaugural. Boa noite.